Olá, queridos, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou passando para desejar um excelente dia e trazer uma palavra pastoral para toda a igreja, para cada um de vocês. Meus irmãos, nós vamos, durante esses dias agora, aqui comigo meditarmos sobre a igreja relevante. Como ser uma igreja relevante? O que é ser uma igreja relevante? Eu quero partir aqui a partir de Atos capítulo 2, no verso 1, que diz assim: chegaram o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um daqueles que ali estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois ainda cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeu e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais, ou seja, estão bêbados, né? Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe e ouçam com atenção. E aí eu vou parar por aqui no versículo 14 do capítulo 2, para que a gente então sejamos ministrados por Deus. Amada igreja, eu quero falar sobre a igreja que é diferente, a igreja que decide ser diferente, a igreja que decide tomar o seu lugar, e a igreja que ainda pode acordar muitos que estão neste mundo para sair dessas trevas e vir para a maravilhosa luz, conforme a palavra de Deus diz. Queridos, a igreja, ela é um veículo de transporte que tira o pecador do seu estado original do pecado, que tira o indivíduo da porcaria, da lama do pecado. A igreja, ela funciona como uma nave, um ônibus, que o indivíduo ele adentra nela, e quando o indivíduo ele entra nesse transporte, nesse veículo, então esse veículo começa a movimentá-lo, tirar ele de uma vida inerte e traz ele então para o outro lado da vida, para o outro lado do sentido, não é? É o que o próprio Jesus disse, né? Que ele mesmo, ele tira as pessoas das trevas
aonde o indivíduo aqui estava, e ele então é trazido para a sua maravilhosa luz. Então vejamos, irmãos, que a igreja, em seu escopo, ela tem a responsabilidade de desenvolver no indivíduo um agente do céu. A igreja ela tem a responsabilidade de desenvolver no ser humano, no homem, na mulher, na família, na criança, no jovem, alguém que será agente de milagre. A igreja, nesse contexto, ela começa a receber o grande presente de Deus. E o maior presente que a igreja já possa ter recebido em toda a sua existência foi o batismo com o Espírito Santo. A igreja, ela recebe os dízimos, é muito bom, ajuda. A igreja recebe a mão de obra de irmãos, é muito bom. A igreja é servida pelos irmãos do Ministério de Louvor, é muito bom, sim, claro. A igreja, lá dentro tem um pastor muito bom, um homem de Deus que te ajuda, que te aconselha, muito bom isso. Mas nada se compara com o grande presente que Deus deu à igreja, chamado batismo no Espírito Santo. E aqui, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 2, vai narrar exatamente os primeiros passos desse grande presente que a igreja recebe. O Espírito Santo, irmãos, é o grande presente que a igreja recebe. Por que eu digo grande presente que a igreja recebe? Porque no Velho Testamento você vai ver a ação do Espírito Santo de maneira geral e não diretamente no indivíduo, né? Existiu ali uma ou duas raríssimas exceções, mas via de regra o Espírito Santo, com a vinda de Jesus na salvação da humanidade, o Espírito Santo então passou a morar no indivíduo. O Espírito Santo passou a entrar na vida do indivíduo. O Espírito de Deus, irmãos, começou a habitar na vida. Quando o indivíduo vai dormir, quando o indivíduo vai comer, quando o indivíduo vai trabalhar, quando você está nas suas lutas, quando você está indecisa, quando você está prestes a pecar, é o Espírito Santo que diz: não faça, filha, não vá, filha, vá por aqui, vá por ali. Então é esse Espírito Santo que a igreja passa então a receber de presente. E agora entenda que a igreja é você. A igreja é quando as pessoas então se reuniam, e que no dia de Pentecostes esse fogo santo começou a fazer parte da vida do cristão. Esse Jesus em forma de Espírito Santo, essa trindade, passou então a existir no indivíduo. A igreja passou a fazer parte do dia a dia do Espírito Santo. E o grande motivo da igreja fazer parte do Espírito Santo, ou vice-versa, não é outra coisa senão para ser uma igreja importante, se para ser uma igreja relevante. Se ainda não somos relevantes, se não somos atrevidos no mundo espiritual, podemos questionar se ainda temos esse Espírito Santo. Porque uma igreja relevante, meus irmãos, não tem como não ser atrevida, não tem como. E a palavra atrevida está ligada à coragem. Não tem como alguém que diz ser cristão e não querer desenhar uma igreja forte, uma igreja fundamentada nos parâmetros da palavra, na santidade. Ora, irmãos, estamos vivendo uma época que fazer parte de uma igreja é vir num culto de domingo e passear.
e sair daqui duvidoso: será se Deus pode sim fazer ou não? Será se Deus ainda faz? Eu não estou nem aí, o que acontecer, aconteceu. A igreja relevante, ela é uma igreja que anda a passos largos para o atrevimento, para a coragem. Eu não vou esperar pelo pastor, eu não vou esperar pelo irmão. Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que amar a minha igreja, eu tenho que ligar pelo menos para 3 irmãos hoje, e tenho que pregar para os irmãos, e tenho que falar, e tenho que orar por eles. A igreja tem que ter comunhão, meus irmãos. Eu fico feliz quando eu vejo a Adriana, essa loucura dela aí, e liga para a Cris, que liga para a Paula, que vai não sei quem, e que a Hilde vai lá na Letícia, e sabe, irmãos, nós estamos começando a entender o que é uma igreja. Uma igreja, irmãos, que divide o pão, uma igreja que tem misericórdia, uma igreja que não é vista por médias salariais de um do outro, uma igreja que não pode, irmãos, ter diferença de gênero, diferença de cor, de raça, de condições financeiras. Nós somos um só, igreja. Que Deus abençoe. Amanhã eu venho trazer mais uma reflexão sobre a igreja que Jesus fundou. Seja relevante, seja uma igreja forte. Ser igreja forte é você ser fiel em tudo que faz, é você ser fiel ao seu pastor, é você ser fiel à sua igreja, é você ser leitor da palavra de Deus, é você ser adorador em espírito e em verdade, é você viver em santidade, é lutar contra o pecado, lutar contra as coisas erradas. Um beijo no coração e não esqueça, estamos vigilantes, estamos orando. Ore ao Senhor por esse Brasil, por pessoas, por esta cidade de Santa Maria. Deus abençoe, queridos.